Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, tudo bem? Começa agora mais um Jornal Abre Aspas aqui pela SP-Rio, agradecendo já a sua audiência pelo nosso Facebook, sempre a partir das 7h30 da manhã, ao vivo pelo facebook.com/SP-Rio+, e depois o conteúdo fica na íntegra lá no spriomais.com.br. Aqui nos estúdios está comigo o jornalista José Guilherme Ferreira. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Hoje é quinta-feira, dia 16 de agosto de 2018, e nos destaques de hoje o PT registrou a candidatura de Lula, condenado em segunda instância, por corrupção. A Justiça dá 120 dias para a Prefeitura de São José dos Campos exonerar mais de 200 servidores da cidade. Após morte de macacos, Caraguatatuba recomenda o fechamento do Parque Estadual Serra do Mar. E a Boeing faz um comunicado afirmando que o futuro da aviação ficará aqui no Brasil. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. E a gente começa a edição de hoje do Jornal Abre Aspas com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Começa hoje para valer a corrida eleitoral. Como se os pré-candidatos já não se movimentassem por aí como candidatos, praticamente sem restrições, respondendo e comportando-se como candidatos. Mas agora estão liberados comícios, campanha eleitoral nas ruas. Ninguém estava fazendo isso. E carreatas. A propaganda na internet também está liberada, desde que não seja paga. O horário eleitoral na TV e no rádio começam no fim do mês, dia 31 de agosto. E parece que muitos candidatos apostam nisso. Alckmin, por exemplo, correu atrás do Centrão, também para garantir preciosos minutos na TV. Os jingles, muitos embalados por pagodões, começam a aparecer por aí. Menos o do Emael, que mantém o Emael. Ele não troca esse jingle por nada. Ontem terminou o prazo para o registro das candidaturas, mas não os problemas do Tribunal Superior Eleitoral. Isso porque a candidatura de Lula foi registrada ontem, e ontem mesmo a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao tribunal para barrar a candidatura. Mas 2 questionamentos foram apresentados. Dodge diz com todas as letras que Lula é inelegível. O PT certamente quis ontem marcar posição e transformou o registro da candidatura de Lula em mais um grande ato de mobilização partidária. A guerra jurídica entra numa nova fase. Enquanto isso, uma ala do PT já trabalha abertamente para Fernando Haddad presidente. E todos os candidatos, então, à presidência já foram registrados, com exceção da Manuela Dávila, do PCdoB, que agora faz aquela chapa com o PT. Mas, enfim, a partir de agora, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, vai julgar todos esses registros. O prazo final do julgamento, desses julgamentos, é o dia 17 de setembro, e já ocorreram os primeiros questionamentos sobre a candidatura do ex-presidente Lula, que se encontra preso. O questionamento foi apresentado por Kim Kataguiri, que é um dos fundadores do MBL, que é o Movimento Brasil Livre, também é um dos candidatos a deputado. Isso ocorreu poucos minutos depois do PT entregar o registro da candidatura de Lula ao TSE. No pedido, Kataguiri argumenta que Lula foi condenado em segunda instância e, por isso, não pode ser candidato por se enquadrar na lei da ficha limpa. Na noite de ontem, o ator Alexandre Frota também impugnou a candidatura do ex-presidente. Caberá agora ao ministro Admar Gonzaga analisar esse caso. Lembrando aqui que a Procuradora-Geral da República também já entrou com um questionamento, E ontem foi um dia de manifestações em Brasília por conta desse registro do ex-presidente Lula.
Apoiadores do ex-presidente Lula, na maioria integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, foram a pé do acampamento onde estavam reunidos até o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, onde o registro da candidatura foi feito. Uma caminhada de 6 quilômetros que passou por uma das principais avenidas da cidade e juntou 10 mil pessoas, pelas contas dos organizadores e da Polícia Militar. No TSE, a segurança foi reforçada e outros grupos, como a CUT e militantes de partidos de esquerda, se juntaram ao movimento. Ali eram 50 mil pessoas, segundo a organização, e ainda 10 mil, de acordo com a PM. A chapa petista tem Lula como candidato a presidente e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como candidato a vice. O receio dos manifestantes é que o TSE negue a candidatura do ex-presidente por causa da lei da ficha limpa. Ele está completamente protegido por um dispositivo da própria lei da ficha limpa que garante um recurso em casos como o dele, onde há flagrante cerceamento do direito de defesa e um julgamento muito parcial. Lula está preso em Curitiba há 4 meses. Ele foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. E ontem, durante a posse como nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, ela evitou responder perguntas sobre o indeferimento de candidaturas específicas, mas afirmou que a análise dos registros das candidaturas será rápido, mas dentro do rigor da lei. Mas apesar dos discursos, não somente da ministra Rosa Weber, mas também de outros ministros da Corte Eleitoral que são favoráveis à aplicação da lei da ficha limpa, ontem um deputado preso conseguiu uma liminar no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, para deixar a prisão e se candidatar à reeleição. A liminar foi concedida pelo ministro Rogério Cruz e autorizou o deputado federal João Rodrigues, que está preso há 6 meses, a deixar a prisão para registrar a candidatura à reeleição. João Rodrigues foi condenado pela segunda instância da Justiça Federal a 5 anos e 3 meses de prisão, acusado de dispensa irregular de licitação quando era prefeito de Pinhalzinho, em Santa Catarina. A pena foi confirmada pelo STF em fevereiro. O pedido para o parlamentar ser solto para fazer o registro foi feito pela defesa dele. Segundo os advogados, a condenação deveria ser suspensa porque o crime prescreveu. O ministro concordou com a defesa e ainda proibiu que o deputado seja impedido de disputar as eleições com base na lei da ficha limpa. Que essa liminar deve cair, né? Porque a justiça precisa estar mais afinada em relação a essa questão da lei da ficha limpa, né? E esse argumento de prescrição também, né? A questão de se demora para julgar, né? E vai se empurrando aí com esses penduricalhos, né, que existem dos advogados e tudo mais, que vão empurrando essas decisões judiciais e aí acaba prescrevendo. Enfim, a gente precisa mudar muita coisa aqui nesse país. Com o fim desse prazo de registro ontem, começa oficialmente hoje a campanha eleitoral, como você bem ouviu no comentário do José Guilherme Ferreira, né, com a permissão aí de comícios, de carretas. Já a propaganda eleitoral gratuita, né, no rádio e na TV começa apenas no dia 31 de agosto. Daqui a pouco a gente retorna com mais informações sobre as eleições de 2018, mas nós vamos agora falar sobre a posse do novo presidente do Paraguai, que ocorreu ontem, com a presença de diversas autoridades, incluindo a do presidente Michel Temer. A cerimônia foi no Palácio El López, sede do governo paraguaio. Mário Abdo Benítez fez o juramento e tomou posse para governar o país pelos próximos 5 anos. No discurso de posse, o presidente paraguaio disse que quer combater a corrupção, reduzir a informalidade e o contrabando, que, segundo ele, atrapalham a arrecadação e os investimentos em hospitais e escolas. Esse sonho que defendimos hoje se convierte em compromisso, em uma responsabilidade, ou melhor, uma corresponsabilidade de todos.
A posse foi acompanhada por chefes de Estado de 7 países, entre eles o presidente brasileiro Michel Temer, o argentino Maurício Macri, o boliviano Evo Morales e o colombiano Iván Duque. Antes de embarcar de volta ao Brasil, o presidente Temer comentou a cooperação com o governo paraguaio para a segurança nas fronteiras e também a construção de 2 novas pontes para ligar os países. Nós temos feito inúmeras reuniões relativas à segurança, especialmente segurança de fronteiras, né? O nosso chanceler, o nosso ministro da Justiça, o ministro de Segurança Institucional tem feito muitas reuniões relativamente à segurança das fronteiras, especialmente com o Paraguai. Mas hoje, especialmente, eu pude dizer ao presidente Marito Ábido, né, que no dia de ontem eu assinei um tratado sobre a construção da ponte que liga Porto Murtinho a Carmelo Peralta. E ontem também foi assinado um compromisso para a construção de uma ponte paraguai sobre o rio Apa. O Brasil mantém uma estreita relação comercial com o Paraguai. Nós compramos deles produtos como a carne, a soja e o arroz e vendemos produtos industrializados, como aviões e automóveis. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, no ano passado, as trocas comerciais entre os 2 países renderam cerca de 4 bilhões de dólares. E o Brasil mantém também o segundo maior estoque de investimentos diretos no Paraguai. São quase 700 milhões de dólares. O presidente Michel Temer, ontem falando de eleições, né, eleições aqui no Brasil, disse que o seu governo parece que está apoiando não o Henrique Meirelles, mas sim o ex-governador Tucano. Deu um puxão de orelha ontem no MDB. Falando do ex-governador de São Paulo e candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, do PSDB, ele prestou ontem depoimento, né, no Ministério Público Estadual, no qual é investigado por suspeita de Caixa 2 nas campanhas eleitorais de 2010 e 2014. O nome de Alckmin aparece nas delações premiadas de 3 executivos da Odebrecht que informaram sobre o pagamento de mais de 10 milhões de reais às campanhas do ex-governador Tucano. Os valores não foram declarados na prestação de contas oficial enviada à Justiça Eleitoral. A defesa do candidato à presidência argumenta que nunca houve troca de favores entre o Tucano e a Odebrecht. O depoimento durou cerca de 1 hora e Alckmin não falou com a imprensa. Bom, nós vamos para o intervalo. Você, amigo ouvinte, amigo internauta, você acompanha também pelo aplicativo da rádio SP Rio, disponível aí para Android e para iOS, e também no nosso facebook.com/SP Rio Mais. Obrigado já pela sua audiência, permaneça conosco, já já retornamos com mais informações. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. E retornando com a edição desta quinta-feira do Jornal Abre Aspas, e vamos saber como é que vai ficar o tempo para toda a nossa região. Quem traz a informação, ele está de volta, Caio Souza. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes. E após a passagem de uma frente fria pelo mar, hoje, ventos úmidos sopram de quadrante sul do oceano aqui para o continente. Além disso, nós temos também instabilidades em altos níveis da atmosfera que favorecem a formação de nuvens. A quinta-feira vai ser de céu predominantemente nublado e com chuva fraca e isolada a qualquer momento. A amplitude térmica hoje vai ser muito pequena, que é a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. No Vale do Paraíba, por exemplo, a mínima registrada foi na casa aí dos 13 graus, e a máxima não deve passar dos 18. Já na capital paulista, durante a tarde, os termômetros chegam até aos 17 graus. No litoral norte também teremos 18 e na Serra da Mantiqueira, 16 graus de máxima. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Muito bem, obrigado, Caio, pelas informações. Estava sentindo falta do Fala, Rodrigo Fernandes. Eu também. Olha, vamos com informações regionais. O Tribunal de Justiça considerou inconstitucionais trechos da legislação municipal de São José dos Campos, responsáveis pela criação de 38 diferentes cargos comissionados da Prefeitura.
No entendimento do TJ, tratam-se de cargos que não têm função de direção ou assessoria e que, portanto, deveriam ser preenchidos por servidores de carreira, admitidos via concurso e não por livre nomeação. O tribunal determinou por unanimidade que a Prefeitura terá 120 dias para exonerar 282 funcionários lotados nessas funções. Procurada, a Prefeitura de São José afirmou que vai recorrer da decisão junto ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, e que os apontamentos questionam funções que estariam em desacordo com a Constituição Federal. Eu queria ouvir nessa questão os representantes dos servidores da Prefeitura, né? Saber o que eles acham dessa questão. A Câmara de Jacareí aprovou ontem o projeto que obriga empresas vencedoras de licitações em obras públicas ou para fornecimento de bens e serviços a contratar um seguro que garanta a execução do que foi contratado pelo município. No entanto, apesar da aprovação do projeto da vereadora Márcia Santos, do PV, os parlamentares já esperam um veto do prefeito Isaías Santana, do PSDB, uma vez que o próprio jurídico da Câmara apontou que o texto é inconstitucional. Caso seja vetado pelo prefeito, o projeto volta para a Câmara, que pode ou manter o veto ou derrubá-lo. Caso o veto seja mantido, o projeto é arquivado. Se o veto for derrubado, cabe à presidente da Câmara, Lucimar Ponciano, promulgar essa lei. Se isso ocorrer, caberia aí ao prefeito tentar derrubar a legislação na Justiça. Mas a ideia da vereadora é muito interessante, né? De tentar um seguro, né? Quando as empreiteiras falham, né? A empresa SHA, que é a responsável pelas merendas lá em Taubaté, ela vai seguir como responsável pelo fornecimento aí das merendas nas escolas municipais da cidade. Com sede em Jacareí, a empresa venceu a licitação realizada pelo governo do prefeito Ortiz Júnior, do PSDB. O valor do contrato, que terá duração de 2 anos, terá um aumento de 21% sobre o valor do contrato anterior. Antes da licitação de 2013, no começo do ano, no começo daquele ano, no caso, né, de 2013, a mesma empresa já havia firmado o contrato de forma emergencial com o município. Na época, o jornal Vale mostrou que a Prefeitura de Taubaté pagava até 120% a mais por determinados produtos na comparação com os valores observados nos supermercados da região. O caso ficou conhecido como o fubá de ouro. Fubá de ouro é muito bom, né? Acho que é sensacional, fubá de ouro. E ainda falando de Taubaté, aliás, acontece muita coisa em Taubaté, não é só a grávida de Taubaté, viu? A Câmara de Vereadores negou o pedido feito por um grupo de moradores, conhecido como Amatal, que é os Amigos Associados de Taubaté, para obter acesso àqueles relatórios das viagens oficiais dos parlamentares ocorridas desde 2009. O pedido havia sido feito com base na Lei de Acesso à Informação e citava a decisão da Justiça de Taubaté que obrigou a Câmara, a fornecer ao jornal Vale os relatórios de viagens realizados de janeiro a maio de 2017, que embasaram aquela denúncia da farra das viagens, né, que eram notas infladas aí, que eram emitidas por 10 vereadores da cidade. Protocolados em 23 de julho, a Câmara tinha 20 dias para responder e esperou o fim do prazo para rejeitar esses pedidos. Na segunda-feira, o diretor-geral da Câmara, o Kelvis Soares, negou o acesso aos relatórios. Na resposta, o diretor-geral cita 5 fatores para a negativa. Um deles seria que, por não ter relação com o jornal, o diretor dessa associação, que é o Ricardo Paulo Moreira, não seria beneficiado pela decisão anterior da Justiça. Alega também que o morador deveria ter justificado o pedido. Em outro ponto, diz que o solicitante, embora seja morador de Taubaté, não é competente para efetuar checagem, conferência e auditagem das despesas públicas. Assim como o jornal Vale fez no ano passado, após a Câmara negar o pedido de acesso feito pela reportagem, o grupo de moradores estuda recorrer à Justiça para obter esses documentos. A verdade é que os vereadores não conseguem se explicar e, para variar, culpam o jornalista que fez a reportagem. Agora, outra questão é que a lei de acesso à informação
é aberta, né? Não tem todos esses empecilhos aqui elencados pela Câmara de Taubaté. Quem não deve não teme, né? O Supremo Tribunal Federal tirou das mãos do juiz federal Sérgio Moro trechos das delações da Odebrecht que citam o ex-presidente Lula e o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. Por 3-1, os ministros aqui do Supremo Tribunal Federal entenderam que esses trechos aí de delações que citam o ex-presidente Lula e o ex-ministro Guido Mantega não têm relação com a Operação Lava Jato. Por isso, os ministros decidiram tirar esses trechos das mãos do juiz Sérgio Moro, que é quem comanda a Lava Jato, os resultados da Lava Jato na primeira instância, e mandar para a Justiça Eleitoral e também para a Justiça Federal aqui em Brasília. O único derrotado foi o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato aqui mesmo no Supremo Tribunal Federal. Ele entendia que havia sim relação com a operação, mas foi derrotado. Os ministros também, por 3-1, decidiram não receber a denúncia feita pelo Ministério Público Federal contra o senador Ciro Nogueira. Ele era acusado de 2 crimes: corrupção passiva e também lavagem de dinheiro. Teria recebido R$2 milhões de forma ilegal da empresa UTC. Mas os ministros, por maioria, entenderam que não havia indícios suficientes para receber essa denúncia. O caso para por aqui, portanto, o senador não será julgado. Muito bem, olha, voltando aqui em informações regionais, a Boeing, né? Ela admitiu, aliás, informações regionais com internacionais, né, esse acordo entre Boeing e Embraer. A Boeing admitiu pela primeira vez que a produção de aeronaves ficará no Brasil após ser finalizado esse acordo com a Embraer, cujo término das negociações e autorizações está previsto para o próximo ano. A tal garantia não foi dada pelas duas companhias na ação pública que o Ministério Público do Trabalho de São José dos Campos move para evitar a perda de empregos no Brasil com um acordo entre as fabricantes. As duas companhias irão criar uma joint venture, ou seja, uma nova empresa que irá absorver todo o segmento de aviação comercial da Embraer, hoje baseado aqui em São José. A nova empresa terá 80% de controle da Boeing, no entanto, terá sede no Brasil e também uma equipe brasileira. Em um artigo enviado ao jornal Vale, o Greg Smith, que é o vice-presidente executivo da Boeing, enaltece o acordo com a Embraer, dizendo que irá potencializar as carteiras de produtos e serviços da norte-americana e afirma que o futuro da aviação continuará sendo construído no Brasil. Foi a primeira menção, né, direta de um executivo da Boeing sobre a permanência da produção de aviões aqui no país. Com relação ao acordo com a Embraer, o termo compromisso com o Brasil também foi usado pelo presidente da Boeing, né, o Dennis Muilenburg, durante uma feira de aviação na Inglaterra, no começo de julho. Ao lado de Paulo César de Souza e Silva, que é o presidente e CEO da Embraer, o presidente da Boeing afirmou que a negociação com a empresa brasileira reflete na relação da companhia com o país. O BNDES fez o pagamento antecipado ao Tesouro Nacional de 40 bilhões de reais relativos à liquidação de contratos firmados entre o banco e a União. Com o pagamento, chega a 100 bilhões de reais a essa antecipação feita pelo Banco ao Tesouro com o objetivo de reduzir o endividamento público neste ano. Um último pagamento está previsto para ser feito na última quinzena deste mês, no valor de 30 bilhões de reais. Desde dezembro de 2015, o BNDES liquidou aí em torno de 280 bilhões de reais de dívidas com a União. Esse valor será elevado para 310 bilhões até o final deste mês. A contribuição do BNDES para a redução da dívida bruta irá atingir 5% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país entre 2015 e o final deste mês de agosto. A Polícia Federal cumpriu ontem 6 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão nas cidades de Campinas e de São Paulo, na segunda fase da Operação Rosa dos Ventos, que apura crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo sonegação fiscal em distribuidoras de combustíveis.
As investigações foram feitas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Segundo a denúncia, a quadrilha teria utilizado distribuidoras fantasmas para vender etanol sem pagar impostos, o que gerou prejuízos de pelo menos 5 bilhões de reais aos cofres públicos. A suspeita de que o crime era facilitado por um ex-conselheiro do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A gente não pôde aprofundar essas investigações naquele primeiro momento diante do sigilo das investigações. É nessa fase que nós vamos apurar com todas as circunstâncias se de fato houve algum recebimento de vantagem ou não por parte desse conselheiro. Muito bem, o Jornal Abre Aspas faz uma pequena pausa, mas você permanece na audiência, até porque já retornamos com mais informações. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição desta quinta-feira do Jornal Abre Aspas, e obrigado pela sua audiência, você que acompanha sempre a partir das 7h30 da manhã, ao vivo pelo facebook.com/SPRio+, e também pelos aplicativos que você baixa gratuitamente aí no seu celular, no seu tablet, e depois na íntegra o conteúdo está no site sprriomais.com.br. Já aproveito para você poder se inscrever aí nas nossas redes sociais, né, curtir a nossa fanpage no Facebook e também se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Olha, retornando aqui com as informações, o Tribunal de Contas do município de São Paulo determinou ontem a suspensão da licitação que prevê a concessão do estádio do Pacaembu. O Tribunal de Contas do município suspendeu por tempo indeterminado a licitação que concede o estádio do Pacaembu à iniciativa privada. Os envelopes com as propostas seriam abertos amanhã. Foi em resposta a uma ação movida pelo vereador Antônio Donato, do PT, que alegou infrações à lei de zoneamento. A licitação deveria ter acontecido em julho, mas o TCU cobrou da prefeitura ajustes no edital. O município alega que o complexo dá prejuízo. Em 2017, segundo a prefeitura, a receita foi de R$2,5 milhões e os gastos superiores a R$8 milhões. A administração municipal espera lucrar cerca de R$400 milhões com uma concessão por 35 anos. O complexo do Pacaembu é tombado pelo patrimônio histórico do estado de São Paulo. O prefeito Bruno Covas lá que assume, né, durante aí essa campanha, essa pré-campanha do João Dória, essa campanha já do João Dória, quando ele saiu, está com dificuldades aí de colocar para frente esse projeto que foi deixado pelo João Dória antes de cumprir esse compromisso aí como candidato a governo de São Paulo. Falando sobre a segurança, a intervenção federal na segurança pública no estado do Rio de Janeiro completa hoje 6 meses. Entre os registros que tiveram piora estão os casos de letalidade violenta e as mortes decorrentes de ações policiais. Em um mesmo dia, 2 mortes violentas no Rio. Ontem, o professor Paulo de Souza foi assassinado com um tiro numa tentativa de assalto na zona oeste da cidade. Chatânia Aguiar foi baleada em uma favela na região central do Rio, quando levava o neto para a escola e não resistiu. A intervenção federal na área da segurança até conseguiu reduzir alguns crimes. Segundo o último levantamento do Instituto de Segurança Pública, em julho, o roubo de veículos caiu 29% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O roubo de cargas teve uma redução de 19%, mas as taxas de homicídio continuam subindo, alta de 9% em julho. O número pior foi registrado nas mortes, que acontecem em ações policiais. No último mês, elas subiram 105%. Nos 7 primeiros meses desse ano, aqui no Rio de Janeiro, 895 pessoas perderam as vidas em confrontos com a polícia. Isso representa um suspeito morto a cada 6 horas. Os números da violência no Rio foram tema de um debate no Instituto de Relações Internacionais da PUC. Quem prioriza baixar roubo de carga, em vez de baixar homicídio, em vez de reduzir tiroteio, tem que responder por isso. E os resultados, os números estão mostrando. E eu acho que eles são muito desfavoráveis para o Rio de Janeiro. Olha, o IBGE divulga hoje o resultado do PNAD, né, da PNAD, a Pesquisa Nacional por Mostra de Domicílios Contínua Trimestral.
No primeiro trimestre, faltou trabalho para 27,7 milhões de brasileiros. A taxa de subutilização da força de trabalho ficou em 24,7%, a maior da série histórica da PNAD contínua, iniciada em 2012. Começa hoje também o pagamento do segundo lote do abono PIS/PASEP no calendário de 2018-2019, ano base 2017, e milhares de trabalhadores têm direito a esse dinheirinho a mais aí. Preste atenção, então, nas orientações na reportagem de Glauco de Queiroz. Quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988 tem direito a receber valores do fundo PIS/PASEP. Os saques podem ser feitos por cotistas de qualquer idade de hoje até o dia 28 de setembro em agências da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. No DF, 373 mil pessoas têm valores a receber, 290 mil pela Caixa e 83 mil pelo Banco do Brasil. No total, os valores chegam a 600 milhões de reais. Para clientes desses bancos, o depósito é automático na conta corrente a partir desta quarta-feira. Depois do prazo, o PIS/PASEP volta a ficar disponível apenas para cotistas com mais de 60 anos, aposentados, pessoas em situação de invalidez, entre outros casos específicos. Muito bem, voltando a falar sobre eleições, começa hoje, a gente bem informou durante o começo do jornal, que começa hoje oficialmente a campanha eleitoral, né? A campanha em rádio e TV, né, o horário eleitoral só começa no final do mês. E um dado interessante é que a proporção de eleitores com voto facultativo nessas eleições é a mais baixa, pelo menos desde 2002. É o que apontam aí os dados do TSE. Dos mais de 147 milhões de pessoas aptas a votar no pleito de outubro, 17,9 milhões se enquadram no voto facultativo, o que corresponde aí a 12,1% do eleitorado. Pode votar ou não, né? Pois é. E uma outra coisa também é que o número de eleitores jovens caiu, né? E alguns especialistas estão avaliando que é por conta de desilusão com os partidos, né, com a política e também pela falta de identificação com os candidatos. Eu queria lembrar, Rodrigo, que dentro do início da campanha, né, hoje a gente tem um grande debate de governadores, né, o primeiro debate de governadores na TV Bandeirantes, lá às 10 da noite, né? E como São Paulo é importante, é importante a gente acompanhar, porque essa é uma das eleições mais acirradas dos últimos 16 anos, né? O João Dória, do PSDB, e o Paulo Scaff, do MDB, disputam voto a voto. Vamos ver o que eles têm a propor nesse confronto direto na TV Bandeirantes, hoje às 10 da noite. Um cafezinho ali para manter acordado, mas aí vamos... Esses debates são longos, né, e são tarde da noite, então muita gente tem que acordar cedo amanhã, no dia seguinte para trabalhar, enfim, fica complicado. Mas sempre pode ser lançado lá uma Ursal, por exemplo. Né? Pois é. Vamos falar de esportes então? Vamos mudar de assunto. Linha de frente. Aí o Marques não vive na Ursal, né? Aí o Marques está aqui para a gente poder bater um papo sobre esporte. Aí, muito bom dia para você. Olá, Rodrigo, muito bom dia aos ouvintes e telespectadores da FSI Mais agora, já que nós também temos imagens, né? Lembrando que ontem nós tivemos aí a definição dos primeiros semifinalistas da Copa do Brasil, a competição que entrega para os seus respectivos vencedores, primeiro e segundo colocado, a maior premiação da história do futebol brasileiro. Então, nós teremos aí o Corinthians e Flamengo em uma das semifinais, já que o Corinthians foi a Chapecó e num gol meio espírita, mas que o Jadson, depois do jogo ontem, confirmou que cruzou a bola. Ele foi muito honesto na entrevista após o jogo. Eu cruzei a bola, não tentei fazer o gol, mas gol é gol, né? Não pode tirar, não tem jeito. Então, o Corinthians com o resultado de 1-0, já tinha vencido o jogo de ida aqui, 1-0, está classificado para a semifinal da competição. Muito provavelmente em setembro, viu? Dias 12, 13 e 23 e 24 de setembro aí deve ser a competição das semifinais da Copa do Brasil, segundo a própria Confederação Brasileira de Futebol. Ainda não está certo isso, mas é bem provável que sejam essas duas datas aí, as datas reservadas para a semifinal. Na outra partida que envolveu o adversário do Corinthians na semifinal, o Flamengo
venceu a equipe do Grêmio por 1-0 no Maracanã para mais de 55 mil torcedores. O Flamengo, que tem a maior média de público do futebol brasileiro neste ano, nessa temporada, conseguiu aí um resultado importantíssimo, já que o Grêmio ontem, diferentemente do que aconteceu no Sul, o Grêmio foi melhor do que o Flamengo, o Grêmio teve um domínio de bola melhor e maior do que o Flamengo, pressionou o Flamengo no campo do Flamengo. A pressão do Grêmio ontem, e eu falava isso na semana retrasada, ela foi maior do que a pressão do Flamengo sobre o Grêmio no segundo tempo lá em Porto Alegre. Porque o Flamengo lá teve posse de bola maior do que a do Grêmio. Só que a posse de bola do Flamengo, ela foi dividida entre o setor defensivo e o setor ofensivo. A do Grêmio ontem não. Ela foi uma posse de bola no campo ofensivo. E muitos questionaram o Renato ontem. Parece a Espanha. Ataca, tem posse de bola, mas não faz gol. Mas o Renato falou. E é bem isso mesmo. Não tem uma fórmula correta e certa. É bem isso. Se você tem a posse de bola, a dificuldade para o adversário fazer gol é muito maior. Porque o Flamengo achou um gol no início do jogo e acabou definindo a partida com esse gol 1-0. E a pressão da torcida, a participação do torcedor fez com que o Flamengo conseguisse aí resistir à pressão do Grêmio, que sem dúvida nenhuma, eu não tenho medo de arriscar. É o melhor futebol do Brasil. É o time que representa o melhor futebol do Brasil hoje, é o time do Grêmio. Ele pressionou o Flamengo e por pouco não empatou e venceu o Flamengo ontem. Surpresa positiva foi a semana que o técnico Cuca teve para treinar o Santos. E ela surtiu efeito ontem. O Santos, no segundo tempo contra o Cruzeiro, foi outro Santos. Diferentemente do Santos que a gente acompanha aí no Campeonato Brasileiro, que vem perdendo, vem aí de diversas derrotas, problemas, vem caindo na tabela, vai lá se assustando com a zona do rebaixamento. Esse Santos que jogou ontem no segundo tempo contra o Cruzeiro é um Santos para brigar lá na ponta do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Santos se recupera daqui para frente, porque a vitória ontem, e infelizmente a arbitragem cometeu um erro crasso ontem, faltavam 10 segundos para acabar. Nós tivemos esse problema também no Maracanã, mas no Maracanã o erro não foi do árbitro, porque ele apontou 5 minutos e o auxiliar lá fora marcou 6. Então ele terminou com 5. Como ele tinha passado, ele levantou, tem a imagem mostrando ele com as mãos lá, apontando 5 dedos para cima, que eram 5 minutos. E acho que alguém digitou 6 lá, e aí acabou causando uma pequena confusão, mas aí até o próprio técnico Renato entendeu que realmente ele tinha pedido 5 minutos. No caso de Minas Gerais, faltavam 10 segundos para acabar. E o Santos estava com a bola dominada, mano a mano, só o Gabriel Jesus e o goleiro. Ele estava na intermediária, poderia perder o gol, mas não poderia ter acabado o jogo ali. E ali seria 3-1 para o Santos, o Santos estaria classificado. Ou não, claro, mas teria que deixar a bola seguir. Acabou não deixando, empate, e aí o emocional do Santos, que todos os jogadores acabaram se envolvendo na confusão, indo para cima do árbitro, teve jogador expulso, acabou pesando, e o Fábio fazendo a diferença para o Cruzeiro, defendendo 3 pênaltis. O Cruzeiro acabou vencendo 3-0 dos pênaltis a equipe do Santos. O Santos se fortalece para a sequência do Brasileiro. E o Cruzeiro se fortalece no caixa, que faturou mais alguns milhões ontem ao chegar à semifinal. E hoje sai o adversário do Cruzeiro. Muito provavelmente o Palmeiras, já que tem uma equipe melhor do que o Bahia, jogou melhor lá na Bahia, e muito provavelmente o Palmeiras deverá ser aí o adversário do Cruzeiro. É claro que o futebol tem as suas surpresas, mas não acredito que aconteça hoje no Allianz Parque, que terá mais de 40 mil pessoas empurrando o Palmeiras para cima do Bahia, para conseguir essa classificação e mostrar a força do Filipão como técnico de mata-mata. Mas, com um detalhe, o Palmeiras, dos 4 times que estão na semifinal, é o time que, mesmo diante do Corinthians, que está lá na faixa intermediária da tabela do Brasileirão, é o time que tem apresentado aí o futebol mais oscilante, tem oscilado mais aí dentro do Campeonato Brasileiro. Então, Palmeiras e Bahia hoje à noite, definindo aí o outro semifinalista da Copa do Brasil. E só uma nota para finalizar, lembrando que a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, ela definiu que teremos a final única da Sul-Americana, que será em Lima, no Peru, e da Libertadores da América, que será em Santiago, no Chile, no dia 23 de novembro de 2019, portanto, a final em partida única em Santiago, lá no Chile. 2019, 2018 nós ainda teremos a versão antiga com 2 finais. Em 19, apenas uma final, aí tentando igualar a Liga dos Campeões da Europa, que eu acho muito difícil. E para finalizar, a Promotoria Pública de Nova York pediu ontem 10 anos de prisão para José Maria Marim, que está preso desde 2015. Portanto, ele já cumpriu 3 anos, ele deverá cumprir aí mais 7 anos. A definição jurídica disso só termina em setembro, no mês que vem. A juíza decretará aí a sentença final para o caso de José Maria Marim. O Zé das Medalhas
que foi presa aí no caso da... Obrigado, viu, pelas informações. E apenas mais uma informação aqui, que sábado tem jogo aí entre São José e Mauá, aqui no Martins Pereira, e tem ingressos em valores promocionais. Aí a Águia pretende aí lotar aí o estádio Martins Pereira, já que só depende dela, né, para avançar aí a terceira fase da segundona. Por isso, você, torcedor aí do Águia, torcedor joseense, tem até amanhã para procurar aí os pontos, os locais de venda dos ingressos para essa partida que acontece no sábado, às 3 horas da tarde, lá no estádio Martins Pereira. Eles querem levar 3 mil pessoas. A arquibancada custa R$10, é numerada 20, né? Então, portanto, tá aí um desconto aí de metade do valor das entradas, depois, na hora, dobra, né? De 20 a arquibancada e 40 a numerada. Então, portanto, vá lá prestigiar a Águia do Vale. Muito bem, é isso, Zé. Obrigado pela companhia mais uma vez e a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Obrigado para você que esteve conosco na audiência. A gente retorna amanhã com mais informações. Uma ótima quinta-feira e até lá. Jornal Abre Aspas.